narrativa do livro de Marcos começa com a seguinte mensagem: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: eis que envio ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar o teu caminho. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Assim apareceu João Batista no deserto, pregando e batizando de arrependimento para a remissão dos pecados. E saíam a ter com ele toda a terra da Judéia e todos os moradores de Jerusalém, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Ora, João usava uma veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Marcos capítulo 1, verso 1 a 8. Nesse texto do capítulo 1 de Marcos, o verso 2 e 3 contém uma citação do Antigo Testamento que Marcos apresentou para descrever o que aconteceria na história. Essa citação reúne frases de 3 passagens: Êxodo capítulo 23, verso 20, Isaías capítulo 40, verso 3 e Malaquias capítulo 3, verso 1. No livro de Êxodo capítulo 23, verso 20, refere-se a um anjo que Deus enviaria diante dos israelitas para levá-los a Canaã. Em Isaías capítulo 40, verso 3, menciona que Deus apareceria no deserto e que uma estrada seria preparada diante dele. Já em Malaquias capítulo 3, verso 1, fala de um mensageiro que iria diante do Senhor para preparar seu caminho. Todas essas 3 mensagens se referem a um caminho. O texto do profeta Isaías possui várias ligações com o ministério de João Batista e focaliza o caminho do Senhor. Este homem foi o profeta que preparou o caminho para o Senhor Jesus Cristo, o único entre todos que anunciavam a vinda do Messias. Por isso ele é chamado de arauto do Messias. João era filho de um casal idoso da família sacerdotal, Zacarias e Isabel, e sua mãe era parenta de Maria, a mãe de Jesus. Nosso Senhor estava entre aqueles que receberam o batismo de João. A Bíblia relata que foi Jesus quem pediu para ser batizado. João Batista até esboçou certa relutância por se considerar indigno de realizar essa tarefa. Deus lhe havia prometido um sinal, pelo qual ele reconheceria o Cordeiro de Deus. Aquele sinal foi dado ao repousar sobre Jesus a pomba celestial, e a glória de Deus resplandeceu ao redor dele. João estendeu a mão, apontando para Jesus, e com grande voz exclamou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. João informou aos seus discípulos que Jesus era o Messias prometido, o Salvador do mundo. Quando sua obra estava a terminar, ele ensinou seus discípulos a olhar para Jesus e segui-lo como o grande mestre. A vida de João foi triste e abnegada. Ele anunciou o primeiro advento de Cristo, mas não foi-lhe prometido testemunhar seus milagres e as manifestações de seu poder. João sabia que, quando Jesus se estabelecesse como ensinador, ele, João, deveria morrer. Sua voz raras vezes era ouvida, exceto no deserto. Sua vida era solitária. Não se apegou à família de seu pai para desfrutar da sua companhia.
mas deixou-a para cumprir sua missão. Em harmonia com a citação do Antigo Testamento mencionada em Marcos capítulo 1, verso 2 e 3, João Batista chamava as pessoas ao arrependimento. Vestido como o antigo profeta Elias, ele falou em Marcos 1, versos 7 e 8 a respeito daquele que viria depois dele, e que esse era mais poderoso do que ele. Quanto à declaração de João Batista de que ele não era digno de desatar as correias da sandália daquele que viria, mostra a visão elevada que ele tinha da pessoa de Jesus. No Evangelho de Marcos, o Senhor Jesus é apresentado como estando em jornada. A narrativa dinâmica destaca essa jornada que o levaria à cruz e à sua morte crucial por nós. Contudo, muita coisa deve acontecer antes que ele seja entregue à cruz. A jornada está apenas começando e Marcos nos contará tudo a respeito dela. Que Deus os abençoe e até a próxima.